Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. E hoje, continuando a nossa série de relembranças, tem um episódio muito especial para vocês. E também de um dos nossos conjuntos já extintos da IBAGE, mas eu me lembro de quando muito pequeno e quando eu entrei na IBAGE, os meus pais participavam desse conjunto e ali nesse conjunto tinham muitas pessoas que eu admirava muito e eu queria ser aquelas pessoas. E ali começou na IBAGE o meu primeiro registro musical. Então eu tenho muito orgulho mesmo, é realmente uma pena esse conjunto ter acabado. E eu estou falando de ninguém menos do que o nosso coro angelical. Eu separei alguns vídeos deles, não consegui achar muitas coisas, né? Inclusive tem alguns vídeos bem curtos, mas vale a pena relembrar, vale a pena ouvi-los novamente e relembrar do irmão Zé com a sua flautinha. Era incrível aquilo, e de muitos outros irmãos que não estão mais conosco. Mas é um episódio bem especial, eu acredito que vocês vão gostar, assim como eu gostei muito de ouvi-los cantar novamente. E é isso. Então, adore ao Senhor. Inclusive eu quero abrir um parêntese aqui e agradecer, não sei se ele vai me ouvir ou não, ao irmão José Serafim, né, que já foi da nossa igreja, hoje é lá da Casa do Oleiro, mas o canal dele é um acervo da nossa igreja, né? Então, você pode acessar lá no YouTube o canal do José Serafim Araújo. Você vai encontrar muita coisa lá antiga da IBAGE. É uma delícia de canal. Então, Deus abençoe vocês. Curtam o nosso coro angelical. Paz.
Graça e paz, bom dia. Espero que esse domingo esteja começando para você de uma forma abençoada essa manhã. Espero que você tenha tido uma semana que passou aí abençoada, mesmo que com lutas, mas crendo na providência do Senhor na sua vida. E espero que esse domingo, que é o primeiro dia da semana, possa ser marcado aí como o primeiro dia de muita provisão, muita dependência daquele que é o único que pode suprir as nossas necessidades. Amém? Eu queria começar agradecendo a você que participou aí preenchendo aquela pesquisa que nós fizemos no formulário, certo? Inclusive ela está ainda aí, vai estar na descrição do vídeo para você que está no YouTube e para você que está no Face, vai estar aí no cabeçalho do Face, para que nós possamos continuar ouvindo, certo? A opinião das pessoas sobre alguns temas. Dentre esses temas está a questão da nossa volta para o culto presencial. E a sua opinião como igreja é muito importante para que eu como pastor, juntamente com a diretoria da igreja e a liderança, possamos aí ter um discernimento melhor para quando podermos voltar. Então, obrigado por você que já preencheu. Tem muitos irmãos que sempre que a gente lança alguma coisa, está sempre pronto para participar, para fazer a igreja crescer. Se por um acaso você não soube disso, estou aqui reforçando, ainda há tempo, por favor, a gente precisa ouvir a tua opinião. É um formulário, você não precisa se expor nesse formulário, caso você nem queira colocar o seu nome, não tem problema, mas a sua opinião é importante. Então você que não preencheu esse formulário, ele vai estar aí na descrição do link logo depois do culto. Dá uma olhadinha aí, abre aí no YouTube ou no Face. Clica lá, é muito prático, você responde as perguntas referente à volta do culto, referente às lives, referente a todas as informações que nós precisamos para discernir melhor sobre a questão da pandemia, como nós estamos vivendo. Mais uma vez, obrigado para você que já preencheu e você que não preencheu, nos ajude aí em nome do Senhor Jesus, amém? Espero que essa semana a gente possa aí ter novidades, coisas melhores para nós, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe tua vida. Eu quero nessa manhã trazer uma palavra para você que Deus colocou no meu coração. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você responda aí onde você está de forma sincera, no seu coração, na sua mente aí, a pergunta ou as perguntas que eu vou fazer. Serão perguntas óbvias, mas eu gostaria que você reforçasse a resposta aí no seu coração a hora que eu perguntar. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Deus é justo? Na tua opinião, Deus é justo? Mas de verdade. De verdade. Não é para você responder assim, Deus é justo. Você crê realmente que Deus é justo? Olha só que coisa interessante. O Salmo 7, versículo 11, Salmo 7, versículo 11, diz o seguinte: Deus é um justo juiz. Salmo 7, versículo 11 diz que Deus é um justo juiz. O outro Salmo, 116, no versículo 5, diz que o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso, compassivo e justo. Baseado nesses dois textos, existem outros, tá? Mas baseado nesses dois textos que são diretamente voltados a Deus, você acredita que Deus é justo? De verdade mesmo, você acredita? O que seria isso para você? O que seria Deus ser justo? O que seria justiça? Justo quer dizer, quando a gente afirma que Deus é justo, é que tudo o que acontece, tudo aquilo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim, vai estar submisso a essa justiça de Deus. Isso é, vou te dar um exemplo. Se eu faço coisas boas, é justo que, como diz a palavra, que essas coisas boas retornem para mim como coisas boas também. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que eu planto, eu colho. Isso também vale para as coisas ruins. Se eu faço coisas erradas, planto coisas erradas, elas voltam para mim com coisas erradas. É a lei. Não é assim que funciona? Então veja bem. Então justiça é compensação, certo? Aqui foi feita uma coisa e precisa se compensar. Isso é justo. É por isso que a balança ela vem para isso, para ser justo na hora das coisas. Você acredita nisso? Você acredita que o nosso Deus, Ele está olhando para você nesse momento e está vendo tudo o que você está passando nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, ou está olhando para a história da tua vida e Ele está fazendo justiça, Ele está justificando, Ele está sendo justo com você em tudo que você está passando? Tudo de ruim que você está passando,
e tudo de bom é justo? Eu estou fazendo essa pergunta para você porque é muito fácil eu e você dizermos: Deus é justo, Deus é justo. De fato Ele é justo, mas é impressionante como nós nos esquecemos da justiça de Deus e nós não praticamos essa fé que nós dizemos ter na justiça de Deus quando nós estamos em momentos difíceis ou quando as coisas não andam lá do jeito que a gente gostaria que a gente anda. A gente sempre tem aquela sensação de que não é justo o que estamos passando. Eu falo para muitas pessoas o seguinte: às vezes a pessoa acorda tarde, ela passa a noite inteira acordada fazendo nada, fazendo coisas que não servem para nada, ela não se preocupa em ir atrás, ela só reclama, ela não faz a parte dela e fica reclamando porque ela não consegue arrumar um bom emprego ou porque ela também não consegue ter um emprego melhor do que aquela que ela está. Ela não se capacita, ela não cresce. Aí ela diz o seguinte: não é justo, não é justo. Por que será que Deus não me abençoou? Por que será que eu não melhoro? Outras pessoas em outras áreas, por exemplo, relacionamentos. A pessoa nunca ora, a pessoa nunca consagra o relacionamento dela, ela não procura ter uma vida de mudança pessoal para ser uma boa pessoa para o seu parceiro, o seu relacionamento, o seu marido, esposa, namorado, que seja. Ela procura sempre suprir a sua própria necessidade, a sua própria carência, e aí quando as coisas começam a dar errado no relacionamento, certo? Vêm os frutos disso, ela diz: não é justo comigo ter uma pessoa como essa, ou o que essa pessoa faz comigo. A gente sempre está se fazendo de vítima, não é verdade? Eu sei que existem os casos, nessas dois exemplos que eu dei, como outros também, de pessoas que realmente sofrem injustiças. Eu não estou entrando no mérito dessa questão. Existe injustiça, muitas vezes nós somos injustiçados. Mas eu estou falando nesses parâmetros aqui. Muitas vezes a gente não faz por onde e ainda quer que Deus seja justo. E na verdade, Deus está permitindo a justiça quando nós colhemos aquilo que plantamos. Mas e quando isso não acontece? Quando nós fazemos as coisas certas e não tem justiça? Pelo menos no nosso ponto de vista. Deus continua sendo justo? E quando a gente faz tudo certinho nos relacionamentos, na questão de buscar emprego, na questão e todas as áreas da nossa vida, como, por exemplo, nós estamos passando pelo que nós estamos passando, talvez você é uma pessoa piedosa, misericordiosa, de oração, e você está passando dificuldade aí por causa dessa pandemia, por causa dessa quarentena, e você pergunta: puxa, eu estou fazendo tudo certo, não é justo o que eu estou passando. E quando isso acontece com você? Volto a perguntar para você e para mim, para nós refletirmos nessa manhã: Deus continua sendo justo? Você ainda continua a crer que Deus é justo? Se você está respondendo que sim, então alguma coisa nós temos que mudar em nós, não é verdade? Por que eu e você muitas vezes dizemos que Deus é justo e quando passamos pelas dificuldades nós reclamamos e murmuramos e não vemos essa justiça de Deus? Eu gostaria de ler um texto, que agora é o texto da nossa reflexão dessa manhã, que nos ajuda a compreender um pouco essa questão de justiça. É um texto muito citado e, infelizmente, duas coisas acontecem com ele. Ele é pouco praticado e, mais ainda, ele é lido pela metade. Ele é mal compreendido, porque a gente lê somente os versículos que nos convém desse texto, e o versículo principal do desfecho desse texto a gente ignora, ou a gente não entende, ou não procura entender. E eu queria refletir com você nesse texto. O texto que eu gostaria de ler está em Tiago, capítulo 1. E meu querido e minha querida, nessa manhã, esse texto ele vai trazer para nós um entendimento sobre a questão do cumprimento da justiça de Deus. O que eu e você precisamos fazer para que a justiça de Deus prevaleça, crendo de fato que Deus é justo nas nossas vidas, e como fazer isso. O versículo é o versículo 19, do capítulo 1 de Tiago. Diz o seguinte o texto: meus amados irmãos, tenham isto em mente.
sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Repetir, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Todo mundo para nesse texto, no versículo 19. E só cita ele. Você já leu o versículo seguinte? Você continuou a ler o versículo seguinte? Olha só o que diz o versículo seguinte. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por quê? O versículo 21 vai dizer o porquê que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira do homem vem contaminada pelo seguinte, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei, que traz a liberdade e persevera na prática da palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando a palavra, será feliz naquilo que dizer. Vamos orar? Senhor, essa palavra é muito poderosa e nós precisamos que o Senhor nos ajude não somente a compreendê-la aqui na nossa mente, mas praticá-la, porque é isso que está sendo oferecido e aconselhado aqui. Talvez o meu irmão e a minha irmã agora lá na sua casa estejam padecendo dificuldades, não conseguem controlar a sua boca, não conseguem controlar a sua ira, porque não colocam em prática, porque não vivem segundo essa palavra. Falam demais quando deveriam calar-se, ouvem pouco quando deveriam ouvir. Ajude-os, ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, profundo, não é verdade? Talvez se eu parasse aqui, eu acho que o recado já foi dado para você. A gente cita esse texto. Sejam prontos para ouvir. Ouçam mais. Tem até uma frase que as pessoas falam. Deus fez 2 orelhas e 1 boca. Isso nós temos que ouvir mais e falar menos. Já ouviu isso? Muitos pastores falam isso. A gente fala isso. Uns até justificam ele. Tá vendo? A Bíblia diz que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Certo? E aqui está dizendo que nós temos que ser tardio para irar. Meus irmãos, veja bem. A ira, quando ela é manifestada, ela vem contaminada. A Bíblia está dizendo aqui em Tiago que nós devemos ser tardio em irar, porque a ira, quando ela manifesta-se, quando ela vem à tona com os nossos comportamentos, ela vem contaminada. Por quê? É o que diz o versículo 21. Ela vem contaminada de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem uma vida de moralidade muito, não sei nem como adjetivar, muito podre. A gente externamente, para as pessoas dentro da igreja ou no convívio geral, a gente até aparenta ter uma vida de piedade, uma vida de sou gente boa, não mereço muitas coisas ruins não, porque eu sou bom. Mas na verdade por dentro a gente é podre. A gente aqui dentro tem a gente é muito maquiavélico. A gente deseja a morte das pessoas, a gente deseja bater nas pessoas, no trânsito, na rua. Eu não estou falando isso para você, eu estou fazendo uma autorreflexão, fazendo que muitas vezes eu consigo, graças a Deus, controlar externamente, mas eu me pego muitas vezes aqui na minha mente, falando, dizendo e desejando muitas vezes coisas que são ruins, coisas que são moralmente erradas. Quantas vezes você já passou por isso? É isso que nós precisamos combater. Quando a Bíblia diz aqui para nós sermos prontos para ouvir e tardio para falar, é que essa disciplina, essa atitude, esse ato de conter a nossa língua e ouvir, ajuda-nos mesmo que ouçamos coisas que nós não concordemos ou que seja difícil para nós ouvir, mesmo que doa para nós ouvir, esse processo de frenar a língua
e refletir, de ouvir e frear a língua, nos ajuda nesse intervalo a refletir. Nós fazemos essa conexão entre o que estamos ouvindo e o que vamos falar, traz uma reflexão e faz com que eu e você percebamos o que precisa ser dito e o que não precisa ser dito. Por quê? Porque nós conseguimos nesse intervalo analisar se aquilo que vai ser dito por nós está contaminado pelas coisas morais que a gente não deveria estar, que a gente deveria fazer e não está fazendo. Muitas vezes nós somos cheios de rancor, cheios de ódio, somos guiados por esse senso, essa sensação de injustiça, e às vezes estamos até sendo injustiçados de verdade. Mas o problema não é você reconhecer e perceber que está sendo injustiçado. O grande problema é quando nós somos guiados pelo sentimento de injustiça, porque sempre gera palavras ácidas, torpes. Eu queria que você experimentasse desse conselho. E qual é esse conselho? Pronto para ouvir. Antes de falar, antes de postar alguma coisa no Facebook, antes de desabafar sua alma, antes de falar, ouça, reflita e não deixe que a ira, seja tardio para se irar, controle a sua ira, para que você possa cumprir o que diz o versículo 22, que aconselha dizendo o seguinte: sejam praticantes dessa palavra, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a alguém que olha-se no espelho e logo se esquece. Então não adianta você dizer que precisa ser pronto para ouvir se você fala, se você se ira. Nós precisamos nos conter. Irmãos, esse é um exercício muito difícil. Não é fácil. Eu falo por mim. Muitas vezes no trânsito, muitas vezes eu me sinto, por causa das lutas que eu passei na vida, as amarguras que eu passei na vida, as lutas que eu passei. Não pense você que a vida de um pastor também é impedida de mágoas, de rancor, de injustiça, de traições, de pessoas que não estão nem aí, são preocupadas somente consigo, que só sabem cobrar e não sabem somar. Na verdade, a grande maioria das pessoas são assim, dentro de um contexto de relacionamento, seja qual for, de casamento, de igreja, de trabalho. Nós somos egoístas por natureza por causa do pecado. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor muitas vezes, para que a gente possa viver essa justiça de Deus. Afinal, você não disse para mim, eu não disse junto com você e eu creio, como você crê, de que Deus é justo? Precisamos praticar essa palavra de fé que nós dizemos ter e muitas vezes nós não praticamos. Se Deus é justo, misericordioso e compassivo, se Ele é um justo juiz, como diz o Salmo 7, versículo 11, o Salmo 116, versículo 5, nós precisamos esperar pela justiça de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus justifica todas as coisas. Jesus enxuga e enxugará todas as lágrimas. Em Jesus somos justificados. Em Jesus tudo se justifica. Isaías diz que ele veio aplainar todas as eiras e beiras. Ele estará deixando todos os vales alinhados. Ele arrumará, colocará todas as coisas no lugar. E já está colocando. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel e justo para concluir até o dia de Cristo Jesus. É uma questão de fé. Você tem uma decisão nessa manhã. Eu tenho. Ou a gente crê de verdade que Deus é justo, como disse o texto de Tiago, humildemente nos submetemos a essa palavra e praticamos ela. Ou a gente tira logo as nossas máscaras e assume que a gente está cheio de rancor, cheio de mágoa, e a gente não quer acreditar nisso e desconfia de Deus. Eu não quero ser guiado pela dor. Eu não quero ser guiado pela raiz de amargura e pela mágoa. Eu não quero ser guiado pelo sentimento de injustiça, das injustiças que estão acontecendo nos dias de hoje. E você? Por isso que nessa manhã eu me humilho junto com você e te convido a fazer isso. A se humilhar na mão do Senhor e dizer: Senhor, eu não compreendo os caminhos, eu não compreendo, eu não consigo muitas vezes perceber essa justiça, mas eu reconheço isso e peço humildemente, me ajude,
a ser humilde. Me ajuda a não estourar, a não mirar no trânsito, a não mirar com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meu patrão, com os meus funcionários. Me ajuda a ser humilde, me ajude a ser uma boa pessoa, a viver essa palavra de não ser guiado pela ira. Que nessa manhã essa palavra possa nos quebrar, porque nos quebra, nos exorta, nos humilha, mas que eu e você sejamos humildes para dizer amém. Essa palavra foi para mim. Se não foi para você, tudo bem, mas eu reconheço, essa palavra é para mim. Eu preciso ser mais pronto para ouvir, tardio para falar e principalmente tardio para mirar, porque, como diz o versículo 20, isso tudo que eu não estou fazendo do jeito que deveria fazer não está provocando a justiça de Deus. A justiça de Deus, entenda isso, só se manifesta quando eu pratico a palavra, que é ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, é difícil demais essa palavra, mas precisamos vivê-la. Ajuda-nos a praticá-la, ajuda-nos a guardá-la no nosso coração. Em nome de Jesus. Ajuda o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo agora essa mensagem. Por favor. É o que eu te clamo. Em nome de Jesus. Amém. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Fica aí mais uma vez o meu agradecimento, o agradecimento da diretoria da igreja por você ter preenchido o formulário. Se você não preencheu, repito, aí na descrição do YouTube embaixo tá o link do formulário do Google lá para você preencher as perguntas sobre a nossa volta ao culto, sobre a pandemia, sobre as lives, e também no Facebook, tá aí no link do cabeçalho. Por favor, nos ajude. E obrigado. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Paz! A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada irmão, de cada irmã. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor e somos gratos a Deus porque temos a plena convicção que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Cristo venceu o mundo. E hoje é um dia especial, é um dia que eu, você, nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Já tivemos um momento de meditação ministrada e agora vamos estudar, pensar, refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu convido a você, amado irmão, a abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Que diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente Deus há de falar de uma forma grandiosa para nós. Então vamos estudar um pouco sobre essa reflexão, essa mensagem falada pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. Eu convido a você a viajar juntamente comigo e desfrutarmos de um entendimento que possa nos levar a compreender melhor essa visão ou como poderíamos aplicar essa mensagem dentro da nossa realidade nos tempos atuais. É verdade que nós estamos em um momento assim crucial em nossa vida, na história da nossa igreja, na história da humanidade, onde nós percebemos que o mundo nessa pós-modernidade está vivenciando algo assim diferenciado. E a gente vê que Deus ele tem cuidado da sua igreja, cuidado de cada um de nós. E para isso ele tem levantado, como já levantou no passado alguns profetas,
sinalizando ao povo de Deus algo que poderia estar acontecendo, ou que poderia acontecer. O apóstolo Paulo não foi diferente com ele, porque ele convidou a cada um de nós a vivenciar essa diferença, a vivenciar esse momento crucial na nossa vida, de nos apresentarmos diante de Deus de uma forma diferente. No livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4, a palavra de Deus mostra que a ciência se multiplicaria. Ou seja, haveria mudanças na humanidade, mudanças na sociedade, e o conhecimento ele se multiplicaria. O que a gente começa a perceber é o seguinte: eu lembro bastante quando os nossos pais falavam num discurso, muitas vezes entre amigos, dizendo o seguinte: as crianças, para abrirem os olhos, demorava tantos dias. E hoje, atualmente, parece que já nasce com os olhos abertos. E com isso a gente percebe o seguinte, que elas se desenvolvem muito mais rápido, elas são muito mais inteligentes. É como a sensação que algo tivesse assim já, de uma certa forma, grande dentro da vida do ser quando nasce. Como se já tivesse fluído já várias informações. E a gente vê que na realidade é aquilo que a palavra de Deus fala, né? Que se multiplicaria essa ciência dentro do ser. E não é diferente, a gente vê no mundo atual, a gente ouve muito falar de tecnologia, de globalização, e percebe-se que muitas vezes nós enxergamos isso como algo muito bom, algo maravilhoso. Hoje você, para ter alguma coisa assim, precisa comprar, não precisa ir no mercado, não precisa ir em nenhum canto, você em casa mesmo já faz todos os processos, traz, compra só através de um acesso e tá tudo feito, tudo bom. Ou seja, aquela comodidade que muitas vezes as pessoas não tinham no passado, hoje nós temos. Precisamos nem nos levantarmos para ligar uma TV, simplesmente colocamos lá, apertamos o botão e ligamos, desligamos ou dizemos aonde o canal que nós queremos assistir, e muitos outros. Só que nós percebemos o seguinte: as pessoas muitas vezes no passado não tinha tanto esses conhecimentos e essa pós-modernidade que hoje nós temos. No entanto, a gente percebe muitas vezes que os pais, os filhos, a família, havia uma integração meia, de uma certa forma, diferenciada. Percebe-se claramente que a família estava muito mais presente, logo porque o pai era aquela pessoa responsável por prover tudo para a casa, tudo para a família, e com a pós-modernidade, com toda essa globalização, tudo isso mudou, né? Entrou várias formas diferentes de vivenciar ou enxergar a sociedade. Hoje não é só o marido que trabalha a esposa, trabalha o filho, trabalha todo mundo dentro de casa. Então muitas vezes uma família, quando se enxerga ou se vê muitas vezes só à noite. Isso quando se vê, né? Então a gente percebe o seguinte: a tecnologia, a globalização é importante na vida de nós, crentes, na vida dos servos do Senhor? É importante, claro que é importante. No entanto, ela é 100% proveitosa? Será que é proveitosa? Será que a palavra de Deus ela não nos alerta que nós precisamos ficarmos atentos, irmão, ao que Deus tem mostrado? Porque o que a gente percebe é o seguinte: Deus ele tem falado sempre a cada um de nós e tem mostrado muitas vezes exemplos de casos que acontecem no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E eu gostaria que você refletisse baseado nesse livro de Romanos, quando Deus nos convida a nos apresentarmos como um grupo que vivencia um relacionamento puro e verdadeiro com esse Deus. Hoje a gente começa a perceber o seguinte, que as gerações, ela cada tempo tem mudado. Os jovens antigamente tinham uma certa
obediência diferenciada ao seu pai, à sua mãe. Quando um pai, uma mãe falava muitas vezes com ele, ele simplesmente nem questionava muitas vezes. E hoje eles se acham que quando o pai ou a mãe falam, precisam sim ser questionados. Ou seja, para um pai do passado e para um pai do presente, são dois contrastes diferentes. O filho antigamente não tinha voz ativa, hoje o filho tem voz ativa. Ou seja, como eu, como você, como nós, igrejas, temos que ser diferente diante de um mundo tão pós-moderno, tão diferenciado, né? E a palavra de Deus me leva a pensar sobre uma pequena cidade. Uma cidade conhecida por cada um de nós, uma cidade chamada Belém. Se você perceber e fazer essa viagem comigo, você vai logo entender que, falando de Belém, a gente lembra logo de quem? Jesus de Nazaré, que vivenciou uma experiência em Belém, né? Porque de Belém saía muitas coisas que refletem na Bíblia Sagrada, não só no Novo, como também no Antigo. E diante desse fato, a gente percebe que lá em Belém tem histórias diferenciadas, de gerações diferentes. A gente vai perceber personagens bíblicas que fizeram grandes diferenças dentro de suas gerações. Sejam elas jovens, sejam eles adultos, eles fizeram a diferença. E eu gostaria que você viajasse comigo na história de 3 personagens que fizeram grande diferença. A primeira personagem está escrito lá no livro de Juízes, que é Jonathan, descendente do nosso patriarca, né? E um outro personagem também que está no Antigo Testamento é o Davi, também descendente do nosso patriarca. E temos um personagem principal, que esse daí não tem como não falar, o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Esse que vivenciou também experiências em Belém. E o que eu quero que você reflita como igreja? Assim como eles vivenciaram experiência em Belém, Deus nos convida agora também a nós vivenciar uma experiência de ser diferente em Jardim Etelvina, na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, na casa onde você reside, na família que você participa. Jonathan, lá no livro de Juízes, no capítulo 21, no versículo 25, mostra que ele era descendente de Moisés. E ele foi vocacionado por Deus. Por ser descendente de uma tribo, ele foi vocacionado por Deus. Mas, diante de tantas coisas que aconteceram no decorrer de sua vida, Jonatas se desviou dos propósitos que Deus tinha com ele. Se desviou da identidade que Deus outrora tinha com ele. Ele era apenas um jovem, né? Entretanto, o mundo ao seu derredor o conquistou. E o que fez Jonatas? Simplesmente foi vivenciar o seu momento. Porque o propósito que Deus tinha com ele, ele poderia até ter deixado de lado, né? E assim o fez, porque ele se encantou mais com aquilo que lhe chamou a atenção do que aquilo que Deus tinha comissionado à sua descendência. No livro de Juízes, no capítulo 18, no verso 30, mostra claramente dessa raiz
de Jonathan com a descendência de Moisés. Mas no decorrer da história, desde o capítulo 21, você vai lendo a história, vivenciando dessa comunidade, onde Jonathan estava lá presente, e vai perceber que ele começou a se encantar com as coisas que outrora estavam no seu dia a dia. Começou a se encantar, exemplo, com algumas propostas diferenciadas. Ele começou a se encantar com aquilo que lhe trazia prazer, com aquilo que lhe atendia a sua necessidade. E nós percebemos muitas vezes que hoje também não é diferente, muitas vezes com nós como igreja. Que às vezes você e eu fomos comissionados por Deus para fazer a sua obra, para fazer um diferencial na nossa vida. Entretanto, muitas vezes é o trabalho, é o dia a dia, é os problemas de casa, é o problema da família, é o problema do filho, é o problema disso, daquele outro, as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, vai nos afogando de tal forma dentro desse oceano profundo que muitas vezes nós não enxergamos mais aquilo que Deus nos comissionou, aquilo que Deus nos convocou. Ou seja, Deus já mostra em sua palavra no passado, no livro de Juízes, a história de Jonathan, que fez escolhas erradas, e essas escolhas fez com que ele começasse a se distanciar do propósito que Deus tinha com ele. E nós, como igreja, estamos muitas vezes desse jeito, né? Deus às vezes nos chama para trabalhar em sua obra, para trabalhar no ministério, para trabalhar com um grupo, para trabalhar com pessoas, e muitas vezes nós nos acomodamos. Nos acomodamos porque é muito mais fácil receber do que dar. Muito mais fácil. Quem quer me dar pode trazer. Quem quer receber agora para dar, às vezes tem aquela dificuldade. E principalmente quando precisa e é necessário dar aquilo que Deus, de uma certa forma, nos outorgou. Que é o quê? O amor. Deus nos outorgou. Deus nos concedeu a sua graça, o seu amor, para que nós fôssemos ao mundo e fizéssemos as diferenças. E muitas vezes nós não nos posicionamos como servos e servas de Deus para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E às vezes o Senhor tem batido em nossa tecla: você precisa sair desse comodismo, você precisa sair do seu banco, você precisa sair desse seu momento agradável e tomar uma atitude, tomar um posicionamento de fé. Muitas vezes nos acomodamos, ficamos opacos, né? E não fazemos a diferença. Jesus, ele sempre nos dá a oportunidade de nós tomarmos uma atitude e mudarmos o nosso comportamento. Mas cabe a mim e a você fazer essa escolha. Jonathan, ele fez a escolha dele. E a escolha dele não foi uma escolha agradável. Porque mesmo sabendo quem ele era, conhecendo a sua identidade, ele optou em ser desobediente. E a Bíblia fala muito claro: o salário do pecado é a morte. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso, né? Respiramos, falamos, sorrimos, demonstramos que estamos bem, mas quando nos encontramos sozinhos em nossos quartos, muitas vezes olhamos para nós e vemos que precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Porque muitas vezes nós temos aquele conceito da nossa verdade, né? E defendemos ela com unhas e dentes, como ela fosse a razão principal da nossa vida. E não é. Porque o verdadeiro servo do Senhor, ele não vive pelo seu querer. Ele vive pelo querer do seu Senhor. Pois para isso nós fomos comissionados a Deus. Então, irmão,
Eu convido a você a se atentar, a não querer ser um Jonathan do livro de Juízes, mas querer ser o segundo homem que vivenciou uma vida em Belém, Davi. Davi, ele teve os seus altos e teve os seus baixos, mas ele sabia que precisava se inclinar plenamente a Deus. A Bíblia fala que em 1 Samuel 17, 26 a 23, que Davi cuidava de ovelhas. Ele tinha os seus afazeres. Mas, como também todos os seus irmãos tinham os seus afazeres. Mas ele entendeu que também ele tinha um compromisso. E ele ficou atento a esse compromisso. E por ficar atento, ele fez um grande diferencial em sua vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 25, 21, lembra-te da promessa de Jesus, foste fiel ao pouco e sobre muito te colocarei. Davi não foi diferente, né? Ele foi fiel a Deus. Mesmo passando por diversas situações difíceis que a igreja, você e eu sabemos a história de Davi, teve momentos picos altos e baixos, momentos de alegria, momento de tristeza, de decepções, de desastres até na família, mas ele foi fiel no pouco. E por ter sido fiel no pouco, o que é que Deus fez com Davi? Davi, ele foi um grande diferencial no meio da igreja, no meio de cada um de nós. O crente que não conhece um pouco da história de Davi, ele precisa se repensar os seus valores. Porque quando a gente pensa nos cânticos, nos salmos que ele fazia, glorificando e exaltando o nome do Senhor, pelas maravilhas que Deus outrora fazia, ele enxergava claramente o quanto Deus era grandioso em tudo quanto ele se inclinava para obedecer. Porque ele mesmo fala em um dos salmos, na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei por socorro e ele me ouviu. Do seu trono estendeu sua mão poderosa e livrou a minha alma. Ele sabia que ao buscar a Deus, Deus era o seu refúgio, era o seu socorro presente. Deus era o seu baluarte, Deus era o seu pastor, Deus era o seu amigo, Deus era o seu abrigo seguro, né? Então, diferente do outro personagem, Davi, ele tinha uma visão diferenciada, ele sabia com quem ele estava tratando, porque ele abriu o eco do seu coração para vivenciar uma experiência diferenciada em Deus. E você e eu precisamos vivenciar. Você precisamos tomar uma atitude de fé e dizer, Senhor, conta comigo. Eu sei que eu sou fraco, eu sei o que eu tenho dificuldade, eu sei o que eu tenho os meus momentos difíceis, mas me ajuda a superar os meus momentos difíceis, me ajuda a me compreender, porque muitas vezes nós temos dificuldade de entendermos a nós mesmos. Nós temos dificuldade às vezes de nos relacionarmos com alguém, temos às vezes a empatia com outras pessoas, às vezes não olhamos para alguém e não nos sentimos bem com elas, e muitas vezes nos bloqueamos, e isso daí precisamos reformular os nossos corações, porque hoje a igreja vive um momento diferenciado, e em que posição ela se encontra nesse momento diferenciado? Você tem sido um Jonas ou temos sido um Davi? Porque para tomarmos uma atitude diferenciada em nossa vida, eu e você e nós, precisamos olhar firmemente, como está escrito em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia,
e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, é olhando para Ele, somente para Ele, que assim passamos a fazer um grande diferencial. É o terceiro homem de Belém. O caminho é esse, meu irmão. É olhar para o terceiro homem de Belém. Jesus, o autor, o consumador, aquele que faz a grande diferença na minha vida e na sua vida como igreja. Precisamos nos posicionar, precisamos decidir em que lado ou qual posicionamento você vai estar. À direita, à esquerda, atrás, à frente da sua fé. Que posição você vai tomar? Que escolha você tem tomado em sua casa, em sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia? Precisamos sim pedir a Deus, precisamos sim invocar o nome do Senhor e pedir: Senhor, nos ajudas a prosseguir, nos ajuda a fazer o grande diferencial em nossa vida, porque temos a plena convicção que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, igreja, se conduza, se prepare para que a partir de então o verdadeiro autor e consumador da nossa fé lhe direcione a não se tornar apenas um referencial do homem de Belém, mas um referencial da Igreja Batista no Jardim Etelvina. E que Deus abençoe grandemente a mim e a você, e tenha um excelente domingo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Fiquem com Deus.